Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a leitura da Carta de São Paulo aos Efésios, nosso sexto encontro. Vamos trabalhar a Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 1 a 13. É o sexto encontro. Paulo e o mistério de Cristo. Ouçamos primeiramente o nosso texto. Versículo 1. Por isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, em favor de vocês, os pagãos. Certamente ouviram falar do modo como a graça de Deus me foi confiada em benefício de vocês. Foi por revelação que Deus me fez conhecer o mistério que acabo de expor brevemente. Lendo essa carta, vocês poderão entender a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Deus não manifestou esse mistério para gerações passadas, da mesma forma que o revelou agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Em Jesus Cristo, por meio do Evangelho, os pagãos são chamados a participar da mesma herança, a formar o mesmo corpo e a participar da mesma promessa. Eu fui feito ministro desse Evangelho pelo dom da graça que Deus me concedeu através do seu poder eficaz. A mim, o menor de todos os cristãos, foi dada a graça de anunciar aos pagãos a incalculável riqueza de Cristo e de esclarecer a todos como se realizar o mistério que esteve sempre escondido em Deus, o Criador do universo. Desse modo, os principados e as autoridades no céu, doravante conhecem, graças à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, conforme o projeto eterno que ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele ousamos aproximar-nos de Deus com aquela confiança que a fé em Cristo nos dá. Eu lhes peço, não fiquem abatidos com as tribulações que eu enfrento por causa de vocês, pois elas são para vocês motivo de glória. Então vamos refletir esta carta de São Paulo. Uma carta muito complexa, mas realmente densa também, de conteúdo cristológico, teológico e eclesiológico. Nesta parte da carta, o mistério é o centro do anúncio de Paulo. E este mistério está inseparavelmente unido à sua vocação. A escolha que Deus fez a Paulo e o chamou para ser apóstolo dos gentios, os pagãos. Todo este mistério faz parte de um desígnio e projeto divino que o Pai realizou na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus. E que veio revelado na presença de Cristo na Igreja, o corpo de Cristo, onde os pagãos vêm chamados a fazer parte deste povo único, reunido em Cristo. Assim, Paulo vem nos revelar, por meio da sua pregação, o mistério da sua vontade, isto é, a vontade do Pai, e livre decisão que ele tomou antes da criação de tudo. Nós vimos na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 9. Versículo 1. Por isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, em favor de vocês, os pagãos. Neste versículo 1, Paulo diz que ele foi escolhido para o anúncio do Evangelho entre os pagãos, desde o início de seu chamado no caminho de Damasco. O Senhor diz a Ananias, vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol, o escolhido, de destaque, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer
em favor do meu nome. Livro dos Atos, capítulo 9, do versículo 15 a 16. Este Paulo escolhido, quando ele está escrevendo, ele se encontra na prisão, ele é prisioneiro de Cristo. E lá, em favor dos cristãos da igreja de Éfeso, a quem Paulo escreve, que são os pagãos, que não são de origem judaica, para poder ajudá-los a crescer em Cristo. Versículo 2. Certamente ouviram falar do modo como a graça de Deus me foi confiada em benefício a vocês. Os cristãos de Éfeso ouviram falar de Paulo. Deus confiou a Paulo uma missão, por graça. De São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, o último lugar, isto é, Jesus, apareceu também a mim, isto é, a ele, no caminho de Damasco, como um abortivo. Pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça, a mim dispensada, não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Te encontra essa passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 9 ao versículo 10. A escolha de Paulo foi em vista dos pagãos, gentios, também chamados a formarem com os judeus o único corpo de Cristo, a formar a sua igreja. Versículo 3. Foi por revelação que Deus me fez conhecer o mistério que acabo de expor brevemente. Foi por revelação. Jesus aparece a Paulo no caminho de Damasco e inicia um diálogo. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repentinamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu: Que és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Atos capítulo 9, do versículo 3 a 5. Jesus apareceu a Paulo no caminho de Damasco e, por revelação, Jesus fez Paulo conhecer o mistério da sua eleição, da unidade entre Jesus, a cabeça, e seu corpo, a igreja, que Paulo aqui expôs brevemente, não só nos capítulos 1 e 2, mas também da eleição paulina no início desse capítulo 3 da carta aos Efésios. Mais precisamente, o que Paulo expôs na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 9, e na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 13 a 17. O mistério que Cristo realizou em nosso favor na cruz, estabelecendo a paz entre os judeus e pagãos. Versículo 4. Lendo essa carta, vocês poderão entender a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Paulo vai expor nesta carta o mistério de Cristo, e os leitores da igreja de Éfeso e as igrejas vizinhas poderão entender este mistério que Paulo vai explicitar, ou explicar. O mistério da salvação, o mistério da cabeça e seu corpo, a igreja. Versículo 5. Deus não manifestou esse mistério para gerações passadas, da mesma forma com que o revelou agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ler este versículo é ter em memória o início da carta aos Hebreus, que dizia: nos tempos antigos, muitas vezes e de muitos modos, Deus falou aos antepassados por meio dos profetas. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. O mistério de Cristo Jesus, na sua totalidade, foi revelado aos antigos, somente por meio de promessas. A forma da revelação passada nem se compara à revelação presente. A forma da revelação passada mostra que Deus preparava um caminho para a grande revelação em Cristo Jesus. Nos tempos finais, que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2.
a quem Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio dele também criou os mundos. No tempo presente, Deus Pai nos revelou agora o mistério do seu Filho, por meio do Espírito Santo. Esta revelação foi feita aos santos apóstolos e profetas. No Novo Testamento, os apóstolos e profetas formavam na estrutura da igreja os dois ministérios mais importantes. Nos diz São Paulo: vós sois o corpo de Cristo e sois seus membros, cada um por sua parte. E aqueles que Deus Pai estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores. Nós encontramos isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27 a 28. Os apóstolos e profetas são anunciadores deste mistério. Os dois bem chamados de santos separados, pertencentes a Deus, e tudo o que dizem tem como autoria Deus. Eles são instrumentos da missão do mistério revelado, são testemunhas oculares. Versículo 6. Em Jesus Cristo, por meio do Evangelho, os pagãos são chamados a participar da mesma herança e formar o mesmo corpo e a participar da mesma promessa. Aqui Paulo revela o mistério. Jesus Cristo, no mistério de sua morte e ressurreição, de estar à direita do Pai depois que subiu aos céus. Este mistério vem revelado por meio do Evangelho da Boa Nova. Realizou três coisas aqui destacadas por Paulo. Primeiro, os pagãos são chamados a participar da mesma herança, a herança de Israel. Jesus na cruz venceu a inimizade e instaurou a paz entre os dois povos e fez os pagãos também participarem da herança de Israel e se tornando assim co-herdeiros em Cristo. Segundo, formam o mesmo corpo de Cristo, pois inseridos a Cristo pelo batismo, os pagãos participam da mesma unidade, da mesma igreja dos eleitos, o corpo de Cristo, e formam assim uma unidade com Cristo. E terceiro, participar da mesma promessa, da mesma salvação, do mesmo destino final, numa unidade entre judeus e pagãos. Versículo 7. Eu fui feito ministro desse evangelho pelo dom da graça que Deus me concedeu através do seu poder eficaz. Paulo é ministro desta boa nova, de anunciar a reconciliação entre os dois povos, trazendo a paz onde antes reinava o ódio que os separava. Ele foi eleito pela graça a anunciar o evangelho aos pagãos, chamando-os às mesmas promessas que foi dada ao povo judeu. É Deus aquele que o escolheu para tal missão, como pura graça. Pois de perseguidor da igreja, ele se tornou anunciador do evangelho, para chamar os povos a formar aqui, então, um único e mesmo povo. Versículo 8. Assim, o menor de todos os cristãos, foi dada a graça de anunciar aos pagãos a incalculável riqueza de Cristo. Este versículo, aqui citado, é o tema da minha vocação presbiteral. Paulo afirma aqui que ele foi ministro, servidor do Evangelho, de chamar os pagãos à salvação em Cristo. Ele se considera o menor de todos os cristãos. Paulo afirma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 8, Cristo apareceu a mim, que sou um aborto. De fato, sou o menor dos profetas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Ele recebeu a missão, a graça de ser o anunciador aos pagãos de todo o mistério incalculado da riqueza de Cristo Senhor, destinado por Deus, que ele foi para essa missão. Versículo 9. E de esclarecer a todos como se realiza o mistério
que esteve sempre escondido em Deus, o Criador do universo. É missão de Paulo elucidar a todos os cristãos com este mistério de Deus que se realiza em Cristo. Este mistério que sempre esteve escondido em Deus, isto é, como disse o próprio Paulo no início da carta aos Efésios, o Pai nos abençoou com toda a bênção espiritual no céu em Cristo, e nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo, e nos predestinou, antes de criar o mundo, a sermos seus filhos adotivos no Cristo Jesus. Nós vemos aqui na carta aos Efésios, já vimos também, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5. Este Pai Criador do universo, o Pai criou todas as coisas por meio do seu Filho amado. Ele é o mediador da criação. Hebreus capítulo 1, versículo 2b. Por meio dele, isto é, o Filho, o Pai criou os mundos celestes e terrestres. O Pai é autor da obra da criação. Ele criou o mundo por meio do seu Filho, mas é autor da obra da salvação, também realizada por seu Filho na cruz. Versículo 10. Desse modo, os principados e as autoridades no céu, doravante, conhecem, graças à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Graças à Igreja, corpo de Cristo. Os principados, autoridades no céu, conhecem a multiforme sabedoria de Deus. A Igreja não é só a beneficiária do mistério, mas é por meio da Igreja que vem anunciada aos poderes celestiais a sabedoria do plano divino. Esses poderes conhecem este plano por meio da Igreja. Esses poderes celestiais, nessa carta aos Efésios, se referem às forças malignas. Efésios capítulo 6, versículo 12. Que antes que Jesus morresse na cruz, exerciam seu poder sobre a humanidade. Agora, a sabedoria divina colocou fim nos poderes dos principados e autoridades, sujeitando tudo a Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 20. Este fim vem revelado através da Igreja, rompendo a separação e unindo todos em Deus, no único corpo, o corpo de Cristo. Versículo 11. Conforme o projeto eterno que ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. O projeto do Pai, não é um projeto na ordem do tempo, senão seria uma criatura que está na ordem do tempo. O Pai projetou essa salvação na eternidade, e não existia ainda o mundo criado, nem o tempo. O projeto do Pai eterno, ele o executou por meio de seu Filho Jesus Cristo, que é nosso Senhor. Versículo 12. Nele ousamos aproximar-nos de Deus Pai com aquela confiança que a fé em Cristo nos dá. Em Cristo é que nós nos aproximamos do Pai eterno. E em Cristo temos confiança que Jesus nos dá essa graça do Pai por meio da fé. Assim, os cristãos no corpo de Cristo ficaram libertos da dominação dos poderes celestiais e podem, sem empecilhos, se aproximarem do Pai. Pois Jesus rompeu a inimizade e construiu a paz entre os povos, judeus e gregos, isto é, pagãos. Versículo 13. Eu lhes peço, não fiquem abatidos com as tribulações que eu enfrento por causa de vocês, pois elas são para vocês motivo de glória. As tribulações vividas por Paulo na prisão, e elas são companhias da missão apostólica e da vida de Paulo. Deus fala a Ananias sobre Paulo, eu vou mostrar a Saulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Atos capítulo 9, versículo 16. O testemunho de Paulo, no exercício de seu ministério, expõe o desafio de ser apóstolos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 21
ao 29. O sofrimento foi consequência da missão de Paulo e da sua vida em Cristo. Ele é fiel a Deus e à missão confiada. Esses sofrimentos que Paulo sofre pela igreja de Éfeso e por toda a igreja, é motivo de glória e não de lamentação e tristeza. Paulo sofre pela fidelidade à missão confiada, entrega-se totalmente nela, enfrenta com coragem, pois aquele que ele encontrou no caminho de Damasco enfrentou tudo, não teve medo, pois era a fé em Cristo que o sustentava. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. Então Paulo, quando ele vai morrer por causa de Cristo, ele morre por aquele que ele amou, e esse encontro com Cristo foi tão decisivo que a partir de então ele só vivia para Cristo e não era capaz, em nenhum momento, diante da fé e desse Cristo que ele encontrou no caminho de Damasco, renunciar a essa fé, mesmo que lhe custasse a própria vida. Ele morreu por aquilo que acreditava, por aquilo que ele mesmo testemunhou com a própria vida no caminho de Damasco. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.